generosa, isso nos alegra muito. Sou grato por mais este momento, mais esta oportunidade de poder falar, expor a palavra de Deus. Capítulo 6, eu quero ler apenas o verso 10, que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Repita comigo, diga assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Queridos, o Evangelho segundo escreveu São Mateus, aqui no capítulo 6, e o texto paralelo de Lucas, capítulo 11, versos 2 ao 4, nos mostra o momento em que os discípulos se aproximam de Jesus, pedindo-lhes que este lhes ensinasse a orar, lhes ensinasse a como falar com Deus. E é exatamente o que nós temos aqui. A partir do verso de número 5, observe que Jesus começa dizendo: e quando orares? Não é se orares, mas é e quando, porque Jesus já parte da premissa que discípulo ora. Então ele diz: enquanto orares, vocês não devem orar com vãs repetições, como era costume dos pagãos. Não devem ter prazer em uma oração pública que tem uma característica externa apenas farisaica. Jesus disse ao contrário: fuja de tudo isso, entrem no quarto de vocês, orem a Deus em secreto, e o Pai que o ouve em secreto, Ele com certeza o recompensará. E nós observamos aqui que nesta oração, Ele fornece-nos, Ele inicia-se com uma invocação, dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Mas nós temos aqui pelo menos 6 petições. 3 destas petições apontam para a preeminência de Cristo, de Deus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E só depois é que nós invocamos a Deus para pedirmos algo, para invocarmos para as nossas necessidades básicas, para o suprimento, para que Ele nos livre das tentações, para que Ele perdoe os nossos pecados. Esta é a escala de valores que nós devemos estabelecer em nossa oração. Mas eu quero refletir com você acerca principalmente deste verso 10, como não temos tempo para tratar todo o texto. O que significa, ou qual é o sentido desta expressão? Venha o teu reino. Quando nós olhamos, irmãos, os judeus, eles tinham uma expectativa acerca do estabelecimento do reino de Deus. Desde as páginas veterotestamentárias, levando em consideração o sonho da estátua de Nabucodonosor, que mostrava uma sucessão de reinos: a cabeça de ouro, o peitoral de prata, o ventre de bronze, as pernas e os pés de ferro, e ela sendo destroçada por uma pedra lançada sem um auxílio de mão. Isso mostrava a implantação, a instauração do reino de Deus. Então eles tinham um anseio, uma perspectiva que o reino de Deus seria estabelecido. E observamos na própria Bíblia que após o período de silêncio de 400 anos, João Batista apareceu às margens do Jordão pregando esta mensagem, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus Cristo posteriormente, Ele também surge, e Ele vem para ratificar essa mensagem. Conforme Mateus 4,17, Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas nós precisamos pensar um pouco. Será que a perspectiva que Jesus tratava de reino era a mesma que os judeus tinham alimentado em seus corações? Naturalmente não. Por quê, pastor? Porque nós observamos que a perspectiva judaica era uma perspectiva totalmente política. Eles imaginavam um reino político. Eles imaginavam um Messias que rivalizasse com Herodes, com Pilatos ou com todos os outros. É tanto que o próprio João, capítulo 1, verso 29, ele aponta para Jesus dizendo: é esse que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas em Mateus capítulo 11, a Bíblia diz que João está preso, e quando ele ouviu falar dos milagres que Jesus operava, a maneira que ele lidava, João entra em crise.
e manda perguntar: és tu mesmo ou nós temos que esperar um outro? Por quê, pastor? Porque João também idealizava um reino totalmente político, um reino terreno, um reino que rivalizava completamente com os impérios daqueles dias. Então, como nós podemos conciliar, irmãos, esta expectativa com o que Jesus ensinava? Lá em Lucas 17, 21, os homens aproximaram-se de Jesus e perguntaram assim para ele, os fariseus: quando virá o reino de Deus? Quando será a sua manifestação? Quando será o momento em que ele estará diante de nós? E Jesus respondeu: o reino de Deus não virá com aparência. Vocês não dirão ele aqui ou ele ali. Jesus diz: o reino de Deus já está no meio de vós. Mas como nós podemos conciliar essa expressão de Jesus, o reino de Deus já está, com a expressão que Jesus diz, com a resposta que Jesus dá a Pilatos? Quando Pilatos diz: tu és o rei dos judeus, e Jesus diz: o meu reino não é desse. 18:36. Porque se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Pastor, o reino é ou não? Eu preciso compreender uma coisa, irmãos. É isso aqui que os estudiosos chamam de já e ainda não. O reino já é uma realidade presente. O reino já é uma realidade que nós desfrutamos. O John Stott, ele diz que nós vivemos nesse período intermediário entre o passado e o futuro, entre a primeira vinda e a segunda vinda, entre o que foi feito e o que resta fazer, entre o presente e o futuro, entre o já e o ainda não. E é por isso que nós oramos dizendo: venha o teu reino, de uma maneira plena. Mas primeira coisa, eu preciso compreender que o reino de Deus já é, em algum aspecto, uma realidade que nós desfrutamos. Nós já somos e já fazemos parte deste reino de Deus. Nós já desfrutamos dessa realidade. É preciso compreender que se o reino de Deus já é uma realidade, se nós somos súditos desse reino, se o reino de Deus já foi instaurado e instalado dentro de nós, a partir de nós, aquilo que diz Paulo em Romanos 14:17, quando ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Ou seja, o reino de Deus, ele não se restringe a aspectos festivos ou palpáveis. O reino de Deus são valores, são princípios, são ideais que norteiam a vida daqueles que fazem parte desse reino. E João diz: justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Se o reino de Deus ela já é uma realidade em mim, eu preciso reverberar essas três qualificações ou essas três características dentre todas. Em primeiro lugar, justiça. MacArthur diz que justiça diz a respeito de aspectos, o modo de viver santo e em obediência. Se o reino de Deus já é uma realidade na minha vida, eu devo viver de maneira que glorifique o nome do Senhor, de maneira coerente com os princípios que norteiam esse reino. Quantos aqui fazem parte desse reino aqui? Segunda coisa, justiça e paz. A paz aqui, irmãos, não é uma paz que está ligada ou circunstancial. A paz como princípio norteador daqueles que fazem parte desse reino é um estado de espírito. A paz aqui não está ligada a circunstâncias. A paz aqui não está ligada a momentos. A paz aqui não está ligada a acontecimentos. A paz aqui está ligada a uma consciência de que eu faço parte de um reino e o Espírito habita dentro de mim. E essa paz é ultra circunstancial. Essa paz não está ligada a tempo, não está ligada a circunstância, não está ligada a situações, não está ligada a tempos bons ou tempos maus, não está ligada a dias fáceis ou a dias difíceis. Essa paz ela excede todo o entendimento. E só aqueles que fazem parte desse reino é que desfrutam dessa realidade. Levante a tua mão, só quem pode agradecer a Deus por essa paz, adorar a Deus por essa paz, render graças a Deus por essa paz. Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Quantos aqui podem se alegrar? Alegria
do Espírito Santo. Paulo, quando escreve em Filipenses 4:4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre. A alegria em todos os momentos. A alegria também é cristocêntrica no Senhor. É uma alegria que é em todos os momentos. E é uma alegria que está fundamentada, balizada, firmada em Cristo Jesus. É por isso que você não entende como é possível, em meio a tantas circunstâncias adversas, você ainda tem um sorriso nos lábios. Mesmo em meio a tantas crises, você ainda vem de manhã adorar o Senhor Deus dos céus. É por isso que as pessoas olham para você, questionam, indagam como é possível. Eu lhe digo como é possível. É porque você está debaixo desse governo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E por isso você pode se alegrar. Por isso você pode exultar. Por isso você pode bendizer. Por isso você pode engrandecer. Levante a tua mão que eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus, receba no teu coração a alegria do Espírito Santo de Deus. Alegria que provém do trono, alegria que provém de Deus, alegria que provém dele. Paulo, quando Abacuque, aliás, capítulo 3, versos 16, 17 e 18, ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as vacas sejam arrebatadas dos currais, no aprisco não haja ovelhas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Levante a tua mão para cima e por alguns segundos abre a tua boca e glorifica a Deus nesta noite. E nesta manhã eu sinto uma atmosfera tão gloriosa nesta manhã. Deus te trouxe aqui para renovar-te. Deus te trouxe aqui para te encher, para te dar ânimo, para te dar gozo. Por isso alegre-se. Justiça, paz e alegria. Então eu entendo que já desfruto do já, dessa experiência, mas eu também entendo que há um aspecto conhecido como ainda não. E é por este aspecto que eu digo: venha o teu reino, Senhor. Como assim, pastor? Esta petição, ela fala do presente que nós vivemos e vivenciamos, mas ela também aponta para, de forma escatológica. Porque embora desfrutemos no presente de alguns benefícios, ainda não desfrutamos plenamente. Embora sejamos nova criatura, ainda temos a natureza adâmica. Embora sejamos filho, ainda não somos como ele é. Embora sejamos herança, embora sejamos propriedade peculiar, o pecado ainda é uma realidade que nós vemos e vivenciamos todos os dias. Então é por isso que nós oramos e dizendo: Deus, venha o teu reino. Que seja completo, que seja pleno, que seja estabelecido, que tome conta de todas as coisas, irmãos. Esse é o aspecto escatológico pelo qual nós como igreja nos curvamos e dizemos: venha o teu reino. E essa realidade só se dará, só se concretizará no retorno do Filho de Deus. A vontade de Deus, ela será manifestada em sua plenitude somente quando o reino de Deus vier em sua forma final, no momento em que Cristo voltar em poder e grande glória. E Paulo, falando sobre este momento glorioso, ele nos diz em 1 Tessalonicenses 4, versículo 4, versículos 14 em diante, ele diz: porque o mesmo Senhor voltará dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares, a encontrarmos com o Senhor, e assim estaremos para sempre com ele. O próprio Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54, ele diz: porque é necessário que aquilo que é perecível se revista dessa incorruptibilidade, aquilo que é mortal, ela se revista de imortalidade. E naquele dia nós diremos, ou se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Porque nós oramos, vem o teu reino. Porque nós sabemos que um dia, na volta de Cristo, no seu retorno em glória, ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Nós seremos assim como ele é.
A vontade dele será estabelecida de maneira plena na terra, assim como é nos céus. A vontade perfeita de Deus será uma realidade vivenciada por todos nós. Amém? Fica de pé comigo. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Queria convidar, cadê Alexandre? Para cá? Cá, os meninos. Segura na mão do teu irmão e diga assim com ele: meu irmão, quando eu oro, venha o teu reino. Eu também estou pedindo que a vontade de Deus seja estabelecida sobre a minha vontade. Venha o teu reino, Deus reina sobre a minha vontade. Reina sobre os meus desejos. Reina sobre os meus planos. Reina sobre mim, Senhor. Um dia nós desfrutaremos dessa realidade. Foi por isso que Jesus disse em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, mas vou preparar-vos um lugar. E se eu for vos preparar-vos lugar, eu virei outra vez e vos buscarei, para que onde eu estiver estejais vós também. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Segura na mão do teu irmão. Eu queria que você abrisse seus lábios e adorasse ao Senhor. Eu queria que você abrisse seus lábios e adorasse aquele que vive e que reina para todos sempre. Eu queria que você já começasse a ensaiar, porque um dia estaremos eternamente diante dele para adorá-lo. Abre a tua boca, querido. Começa a glorificar a Deus nesta manhã. Alamandaia sai, bebê, canta, alabá. Santo é o teu nome, teu reino. Teu reino buscamos. Buscamos tua vontade seja feita. Levante as tuas mãos lá em cima. Na terra como é dos céus. Diga bem forte. Deixa o céu descer na terra como é. Estabeleça a tua vontade, Senhor. O céu, deixa o céu descer. Você pode abrir os teus lábios e glorificar a Deus nesta manhã. Abre a tua boca, querido, e vai adorando a Ele. Vai dizendo: Deus, essa presença que eu preciso. Para mandar a Pai sair. nosso Diga: do céu, Santo, Santo é o seu nome, teu reino buscamos, tua vontade. tua vontade seja feita. Eu quero ouvir a igreja bem forte. Na terra como é. Abre os teus lábios. Do céu, Deixa o céu deixa descer. o céu descer na terra como é. Do céu, deixa o céu descer. Levante as tuas mãos e diga: deixa o céu descer. 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 Abre os teus lábios, levante as tuas mãos e glorifica a Deus nesta manhã. Deixa o céu descer sobre a tua vida. Deixa o céu descer sobre a tua vida. É o rei.